Aí está, bom dia pessoal, quinta-feira, 28 de agosto de 2025, agora são exatamente 11 horas 14 minutos e para quem ainda não me conhece, o meu nome é Daniel e eu sou motorista de aplicativos. Bom dia, vizinha, aqui na cidade de Porto Alegre. Se você chegou de paraquedas nesse canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia, eu sei, alerta de pane seco já de partida. Não faz ideia para onde eu vou e muito menos o que eu me alimento, aproveite agora, dê seu like, inscreva-se, torne-se membro e não esqueça de ativar a porra do sino para receber sempre em primeira mão as novidades deste canal de merda. Dito isto, o dia está maravilhoso e o estagiário tá com a corda toda. Agora são 11h15, eu liguei o aplicativo, era 11h08 ali no Cafofo e aquelas coisas de sempre, né? Então eu peguei uma corridinha aqui só para sair daqui em direção à Avenida do Nonoai. Eu vou pegar no beco do lado, então deslocamento mínimo. Vou levar lá para Cidade de Jardim, condomínio aqui lá na Avenida do Nonoai, e movimentar, né? Preciso abastecer assim que eu chegar no centro ou no Menino Deus. Por quê? Porque eu uso Baratão Combustíveis, para quem não sabe, e os postos que eu costumo frequentar são ali no Menino Deus e no Centro Histórico, na Cidade Baixa também. Enfim, então eu já vou naquela direção e começar mais um dia de trabalho. Pra cima deles e ferro nelas. Vai, Moisés. 3 corridinhas conectadas pelo menos, uma coladinha na outra, mal pagas pra caralho, é verdade. E para aqui na São Luís, agora não deve tocar, eu acho, mas estou só no Comfort por enquanto. Eu vou em direção ali ao Menino Deus para resolver a questão do abastecimento e depois dar ele no meio. Agora são 10 para o meio-dia. Deixa eu voltar a falar de novo sobre o Waze, né? Eu comentei outro dia que ele tá vindo com uns trajetos estranhos, com uns trajetos não necessariamente mais rápido, não necessariamente mais curto, coisa que tem me chamado muita atenção, né? Também falei do GPS do estagiário, que esse sim deve ser evitado ao máximo, a não ser para os novatos cabeça dura, que não entendem que podem usar outro aplicativo, porque esse sim tem muitos erros de trânsito. Mas o Waze, ele tem trazido rotas que não são ótimas, no sentido, não é mais rápido, não é mais curto. E há alguns dias já tem me chamado muita atenção nisso. Tem rotas que eu tento achar um argumento, penso ali, por que será que ele está mandando por aqui em vez de fazer o caminho, né, o que eu já tinha em mente e tal. E não vejo argumento, não vejo, mas é porque tem uma tranqueira, porque tem uma obra, porque é mais perto, não. Então eu acho sim que esse aplicativo começou de alguma maneira a moldar os nossos trajetos, a moldar os nossos caminhos. E vamos combinar, isso não é surpresa para mim, né? É claro que esses aplicativos têm que ganhar de algum lugar, por exemplo, né? Tu paga alguma coisa pro Waze? Eu não, né? Mas ele ganha muito dinheiro com os nossos dados de navegação, não sei o que lá. E teve uma situação que aconteceu um tempo atrás, que eu comentei aqui, trouxe o assunto, e o passageiro me falou que os aplicativos de GPS e tal, né, eles estavam em parceria com essas empresas de anúncio de outdoor, essas que tem esses totem no meio das avenidas e tal, e que ele se referiu lá atrás ao aplicativo do estagiário. Disse, o cara esse trabalhava numa empresa, justamente numa empresa de anúncio, né, de propaganda em Paris. E ele comentou comigo, eu trouxe esse assunto aqui naquela época. Lá em Paris, o estagiário já fez parceria com a nossa empresa e, dentro do possível, a rota que o estagiário bola sempre tem que passar por pelo menos 3 painéis desses para que, né, pro cara ver a propaganda, pro meu passageiro ver a propaganda, enfim. E eu não, quem duvida é louco que isso possa acontecer, né? E eu acho que isso está chegando de fato no Waze, né? Porque não tem explicação.
Não tem explicação o que tem acontecido. Ontem eu só não falei na hora porque foi na hora do vucu-vucu, justamente da correria ali no final de tarde com o trânsito. Então eu não consegui um intervalinho para falar sobre isso. Mas aconteceram umas 2 ou 3 rotas assim inexplicáveis, ou mais longas ou mais demorada, que talvez seja para que eu passe e, né, sei lá. Enfim, fiquem de olho, tá? Fiquem espertos. A dica que eu dou nunca foi tão importante tu conhecer a tua cidade que tu trabalha. Se tu vai pra fora, como eu vou pra Novo Hamburgo, vou pra São Leopoldo de vez em quando, lá eu sou escravo do Waze, fato. Eu conheço mal e porcamente as avenidas dessas cidades. Então eu sou escravo do Waze, ponto. Agora em Porto Alegre eu acho que eu já domino um pouquinho, sabe? Então tem rotas que eu sei que é melhor, ou mais rápida, ou mais curta, ou não tem paralelepípedo, por exemplo. E daí eu não preciso da bengala do Waze. Mas então fique esperto. Se tu não domina a tua cidade, se tu não domina a tua região, começa a aprender. Se o teu objetivo é continuar sendo motorista aplicativo, né? Porque daqui a pouco tu tá dando volta a mais só pra consumir propaganda pros outros, né? Enfim, eu nunca poderia confirmar isso que eu tô falando. Eu, pelo menos, Daniel, nunca poderia confirmar isso que eu tô falando, mas que tem algo estranho no aplicativo do Waze, com certeza. Com certeza tem algo estranho. Pegar aqui a Caldwell, então, vou em direção ao posto Barcelona ali na Getúlio. Daí já vou colocar meu combustível e depois vamos dar ali no meio. Muito louco, né? Tem comportamento que a gente tolera dependendo do perfil da pessoa, idade, classe social. A gente tolera, assim, a gente entende que um jovem pode ser mal educado, né? A gente entende. Cara, eu peguei uma senhora agora ali no Getúlio Vargas pra trazer aqui pra Alegrete. Fina. Muito bem sucedida, provavelmente, pelo prédio que ela mora aqui no meu lado esquerdo. Super bem vestida. Elegante. Madura, deve ter os seus 60, 65 anos de idade. Mas ao mesmo tempo uma pessoa jovial. Rolando feed de Instagram, o volume lá em cima o tempo inteiro. Como se fosse um adolescente de 13 anos de idade que não tem noção da vida. Eu olhava assim pra ela no retrovisor, depois eu olhava direto, não bastava mais o retrovisor. E eu não tava entendendo, não fechava, tá ligado? Vendo aquela véia assim, ó. Volume lá em cima, estourando os áudios dos reels, dos stories, sei lá que ela tava vendo. Meu Deus do céu. Tem adolescente de 13 anos de idade muito mais educado que essa senhora. Inacreditável, né? É inacreditável. Tocou 6,50 uma corrida para 5 km para levar para PUC, aqui do Petrópolis. Antes de eu começar a falar com vocês, eu tive vontade de vomitar. É dia 23. Mais um bloqueado com sucesso. Acho que eu finalizei a 7ª corrida agora. E as últimas... O rapaz que foi na Pet Suporte, a senhora que eu levei pra Alegrete, esse filho da puta agora aqui. Pelo menos esses 3 foram bloqueados com sucesso. Todos. Os 2 caras me deixaram esperando como se eu fosse um funcionário. Me trataram. Na verdade, tá aumentado a minha raiva, né? Não, a minha raiva tá aumentada. E eu tô descontando nos seus passageiros, os meus no caso. Parando na preferencial, tudo bando de boca aberta. Tudo um bando de boca aberta. Tô aqui no aeroporto, vou ali na área do Iberx, ver se toca alguma coisa. Tocar um Passo Fundo agora eu é feliz da vida, sabe? Pagando R$200 para Passo Fundo eu é feliz da vida. Cara, tá inacreditável.
vi um comentário do Cristiano, o motorista na prática, num post da Queen Driver, a Ana Paula, que ela colocou lá um printzinho de uma corrida com uns 10% de bônus dessa nova campanha do Uber Pro, né? E o Cristiano foi muito feliz no que ele colocou ali, que o estagiário só esqueceu de avisar que ele ia baixar, que ele ia dar 10% a mais nas corridas para quem fosse platina e o raio que o parta, mas ia baixar 50% em todas as outras corridas, né? Não tem ninguém aqui, nem carro de aplicativo. Eu vou sair vazio do aeroporto, eu não acredito nisso, tio. Que horas são? 57, eu tenho mais 6 minutos pelo menos. Cara, que loucura. Meio-dia 57. Tem ninguém aqui. E vou sair vazio daqui, porque essa hora não tem demanda nessa região aqui. Que merda, sabe? Aí ó quem me encontrou e finalmente conseguiu pegar. Cala a boca, merda. Conseguiu pegar o adesivo dele. Daí, ó. Como é teu nome, meu bruxo? É Lucas. Da onde tu vem? Viamão City. E do que tu te alimenta? Ah, de tudo. O Lucas, ele é pai do Rafael no dia do aniversário do Rafael, filho dele, né? Quando foi aquele dia? 3 de maio. 13 de maio. 3 de maio. Eu mandei um abraço pra ele aqui no vídeo. Ele viu, né? Depois ele mandou um áudio pro vídeo. Isso, te agradeceu. Já apareceu até no canal já. E o Lucas. Sim, uma vez ele mandou um videozinho, é verdade. Apareceu, e o Lucas tá até. Antes do adesivar o Moisés, todo dia eu encontrava ele. Ó, 25 Olha pila. Aí, olha aí, ó. Lá pra Zona Leste, vamos dar ali. Vai, toca. Só que eu tenho 3 minutos. Se ele tiver aqui, eu consigo pegar. O Renan não vem. Pra cima deles e ferro nelas. Agora tu vem. Vai, Moisés. Só pra concluir, tá lá o Renan, ó. Deu? Tá, Lucas? Grande presença. Um abraço. O carro dele é o Jurandir, só pra não passar batido. Tocou lá pra Zona Leste o rapaz agora. Carlos Renato, alguma coisa. Acho que é na Vila Jardim, na verdade. A graça tá aí. Não, mas tu vai contar uma nova, eu quero uma nova. O que eu vou dizer pra vocês, pessoal? O que eu vou dizer pra vocês? Eu acho que a porra do novo novo Pro fudeu literalmente com a demanda do Comfort. Como eu não sou platina no raio que eu parta, não tá vindo chamada no Comfort pra mim. Só tá vindo chamada exclusiva no X, que ninguém quer, né? E mesmo assim, a maioria das chamadas no X que estão vindo são no Tururu. E todas, sem exceção, não passa de 50 centavos o minuto. Inclusive essa que eu tô indo buscar aqui. Pegar na Trivelarum e levar ali pra Túlio de Rose. Porque eu preciso mijar, preciso almoçar, preciso parar um pouquinho. Aí eu vou no posto no Neymar na sequência. O posto do Country. E... podia dizer que vou recalcular a rota, mas... eu tô como se fosse aquele cara, tô me sentindo como se fosse um cara que foi nocauteado, assim, caiu na... tô na lona, tá ligado? Não sei o que fazer, não sei. Honestamente, eu não sei o que fazer. Não sei nem mesmo o que falar. Estou nocauteado. O estagiário me nocauteou. Literalmente. Tô aqui descendo a São Mateus, aqui no bairro Jardim do Salso. Vou pegar Sofia, eu acho. Acho que é isso. Aqui na Crivellaro, o Ângelo Crivellaro. Uma viagem de 9 pilas pra levar ali pra Túlio de Rose, no Jardim Europa. Enfim, tá bem complicado. 15 para as 2 da tarde. Vocês viram que mudou também a forma de apresentação das reservas? Já recebi umas 5 hoje. Solicitação de agendamento, né? Agora vem um cardzinho diferente ali, diferente de tudo que eu já tinha visto. Solicitação de viagem e o valor. Ele tem que abrir pra ver, daí aparece a tela antiga, aquela com as informações e tal. Toda hora tem uma. Cada vez que eu
que eu fico disponível ali, aparece uma. Todas recusadas com sucesso, só pra não passar batido. Enfim. Agora são 2h23. Acabei de vir parar aqui no posto da Anitta com a Marechal Andréa. Larguei na Tour de Rose, tocou no Bourbon na sequência pra trazer aqui pra Martim Aranha. Aí trouxe a moça, tudo certo. E agora eu vou almoçar. Tô morrendo de fome, 2h23 da tarde. Bora aproveitar o recuo então. Trouxe a moça aqui no Independência 1053. E na teoria não precisava sair daqui, né? Mas eu vou ter que ligar X agora que eu me dei conta que eu vim com ele desligado e o Comfort não tá tocando. Até fiz umas 2 Comfort o dia inteiro, mas foi mais sorte que juízo, eu acho. E não tá tocando valendo, tá? Porque agora a regra é a regra do Pro novo aí, do estagiário. Filho da puta, só pra não passar batido. Que cara mal amado é, sabe? Olha, Comfort, 11 pila da Independência pra Iguaçu. Quase tudo verdinho, agora tu veio. Eu te amo, estagiário de merda. Vocês lembram que eu falei um tempo atrás? Uma galáxia não tão distante assim, que do nada a fonte do meu aplicativo ela diminuía 760. Isso aí não tem explicação, cara. A viagem de 4 km no Comfort para 760. Pegar na Protásio e levar pro Carrefour. Do nada a fonte do meu aplicativo, a fonte ali, né? O tamanho da fonte ficava desse tamanho. E quando isso acontecia, eu não vinha chamada e demorava, não sei o que, eu entendi que se 21,43 da Iguaçu pra rua 130, 21, uma viagem de 13 km em 30 minutos no Comfort. Já vou deixar de ser ouro. Eu acho que eu consigo chegar lá nesse take, né? Então eu comentei aqui, ó, minha fonte, quando a fonte tava pequenininha, eu parava de receber chamada. Daí eu pegava, fechava o aplicativo, abrir de novo e voltava a tocar, né? E então de fato era na minha cabeça uma forma, claro, o estagiário se perdeu na programação ali, né? Não queria me entregar de bandeja, mas me entregou. Quanto menor a fonte, menor a prioridade que eu tinha. Eu acabei de finalizar essa corrida agora, recebi uma notificação ali do estagiário dizendo que eu entrei na categoria Uber Pro Ouro com 42% de taxa de aceitação. Não sei como é que eu consegui chegar nessa taxa. Eu comecei o dia com 31. É porque não tá tocando, o que tá tocando eu tô aceitando. Tá respondido. Com exceção dessas 2 e mais algumas ao longo do dia. O X só toca no Tururu, né? O X só toca no Tururu, pra mim, ou pelo menos até agora. Agora tá desligado, não sei nem se eu vou ligar, né? Então, enfim, virei ouro. E é onde que se enquadra esse papinho furado da fonte. A fonte tá desse tamanho agora ali, ó, nos meus ganhos. Gigante, nunca esteve tão gigante. Por quê? Uma das vantagens do ouro é tu ter prioridade nas exclusivas. Então, uma fonte bem grande, porque eu estou com prioridade. Já não sei se diminuiu agora nesse momento, que acabei de recusar 2. E na teoria mais 10%, só que dos 10% nessas 2 que eu recebi a oferta aqui não veio. Eu acho que os 10% é só pra quem é diamante, né? Enfim, estagiário me entregou de bandeja essa agora. Então fonte grande é prioridade, fonte pequena é falta de prioridade. Hashtag fica a dica. Não entendi mais nada, veio uma com mais 10%. Na X e na Comfort não apareceu 10% que eu recebi antes. Veio uma 38 pila para 29 km para Guaíba com 10% de bônus.
R$38 com 10%, ou seja, a corrida normal seria 35 para 29 km para Guaíba. Que loucura, né? Que loucura, impressionante. Os caras não ficam nem vermelho de oferecer essas coisas aí. Enfim, eu trouxe o casal lá da Soledade aqui pra Jacinto Gomes. E agora eu não sei por que eu tô andando, na verdade tinha que parar. Já achei um ponto de táxi. Meu ponto de espera preferido. Olha aqui, ó. Embarque ponto fixo Jerônimo com João Pessoa. Assim como quem vai a merda. Difícil de entender essas regras do estagiário, né? Nunca é claro, sempre é dúbio, sempre é confuso, sempre tem dúvidas. Vamos dar uma volta por aqui. Essa aqui é a rua General Alto. Uma vez eu parei aqui nessa esquina para subir em direção a Fernando Machado. O que eu vou fazer agora? Daí eu vi essas casinhas à esquerda coloridas, ó, estão vendo os prédios coloridos? À esquerda, eu estou mal posicionado aqui. Eu tive essa vista em algum momento da minha vida passada, não tão distante assim. E eu pensei, pra que eu vou no Pelourinho? Se o Pelourinho é aqui, tudo bem, né? Mas que lembra, vamos combinar? Eu acho essa ruazinha maravilhosa, linda demais. E ali aquele prédio à direita, ó, é os fundos do Palácio do Governo, Palácio Piratini. Casa do governador. Casa não, né? Onde ele trabalha, escritório do governador. Enfim, deixa eu parar num cantinho, eu quero falar sobre o Uber Pro mais um pouquinho. Recebi uma mensagem do estagiário explicando, entre aspas, né? Eu entendi por que eu entrei no ouro, assim como quem vai a merda. Porque o ouro é 20% agora para ser ouro, e platina e diamante 45%, daí tem explicado. Mas o que eu não estou entendendo é o seguinte, eu até vou printar e vou colocar lá no Instagram. Não vou colocar no Instagram, foda-se. Quando eu recebi a mensagem que eu tava no Uber Pro Ouro, não sei o que, bababá, dizia lá que eu tinha um período de demonstração de 40 corridas até 27 de outubro, que seria 2 meses. 2 meses, né? Também agosto. Para aproveitar o Uber Pro Ouro. E agora já fiz 2 desde então. Na verdade, fiz 3 corridas. Não tá contabilizando uma aí, eu não sei. Eu vim lá do Petrópolis pro centro, ali pra Santana. Depois eu levei o rapaz pro Menino Deus e trouxe a moça aqui pra Demetrio Ribeiro. E agora tá aparecendo lá que eu tenho 38 corridas pra demonstração. Eu não faço ideia do que é isso. Será que eu vou ter 38 corridas com 10% ou 38 ofertas com 10%? Não, 38 corridas, porque ofertas eu tive mais. Eu recusei algumas nesse meio tempo. Tocou uma pro Espírito Santo que eu me arrependi de cancelar, por sinal. De recusar, por sinal. O cara não tem minuto de sossego, tia. Então fala com os guri aqui. Como é que é teu nome? Rodrigo. Rodrigo do quê? Não, deixa eu virar aqui. Sabe, né, Moisés? Não consegue, né, Moisés? Tá trancando. Encosta ali, vem pegar teu adesivo. Enfim, que o Rodrigo, né? Será que ele quer adesivo? Eu nem perguntei se ele quer adesivo. Eu nem perguntei. Olha ele aí, ó. Na verdade eu nem perguntei se quer adesivo. Claro, mas é óbvio. Olha aqui, ó. Por isso. 768 com 10% de bônus ali, cara. Olha que delícia essa corrida. É pra enlouquecer o cara ou não é pra enlouquecer o cara? Puta que pariu, tá? Deixa eu fazer aqui a pegadinha, ver se tu realmente acompanha o canal pra cima deles e... Ferro nelas. Agora tu veio, merda. Pode crer. Tu parou aqui, me abordou pra pegar o adesivo mesmo. Tava passando, te E vi. viu? Não, olha aí, mais um. Só pelo adesivão ali atrás. Não passa desapercebido, né? Pode Cara, ir. tu entrou no ouro. Não. Quanto é a tua taxa? Não, mas quanto que tá? Baixíssima. Baixíssima quanto? Menos de 20. 20%. Subiu agora, tava falando isso aqui agora já, por sinal. Que eu descobri que é 20%, daí tá vindo umas corridinhas com 10% de nada, né? 10% de nada é nada. Tá foda, né? Eu sei que não gosto, mas algumas eu tô indo pela pop. Né? Cara, tentei, liguei a pop. Até nem tinha falado no vídeo, liguei a pop hoje, não teve coisa pra fazer. Não teve nada? A maioria hoje eu fiz pela pop. Não, cara, é a mesma coisa que Uber, só que A única diferença é os passageiros. Pior ainda, entendeu? É a mesma coisa que Uber e os passageiros são os malas. São piores do que os do Uber, na verdade.
São, muito mais. Não, tá ligado? Eu sei, passei um ano nessa merda. Mas, cara, eu fiquei acho que uma meia hora com o aplicativo ligado. Daí tocou umas porcarias assim, mas, cara, não fiz nenhuma. E nada que fosse, sabe? É a mesma coisa, cara, a mesma coisa. As de pop que eu fiz hoje, tudo 2 km, 1,90. Não, nada disso, não peguei nada disso. Nas ofertas Mas que tá apareceu igual, aqui, tipo, nada não disso. não tá muito assim, ó. É que tu faz bastante pop. Faço. A pop dá prioridade pra quem faz, né, cara? Não tem jeito. minha Eu que só ligo de vez em quando, Tudo aleatório, só vai né? vir Turista na refugo. pop. Só vai vir Não, refugo. tá certo. Eu não sei quanto a última vez que eu fiz corrida na pop, foi mais de semana, mais de mês. vizinho lá que tava lá na... Lá na Restinga. Novo, não? Ponto Novo, acho. Naquelas Não? bandas lá, foi quando eu fiz, acho que foi a última vez. Beli Novo, acho que foi ali. que eu vi que veio lá nas Nunca duas mais. corridas. Nunca. Foi na Restinga isso aí. Eu peguei lá no Belém Novo, levei pra Restinga, daí na Restinga levei pra Ípica. Que deu até, acho que se não me engano, tu ganhou uns bônus juntos. E na 7 corrida, pila né? de um bônus, exatamente. E nunca mais, isso já faz o quê? Uns 2 meses. E daí a Pop caga para os motoristas assim, né? Tá nem aí. Tá tranquilo. Não, tá nem aí. Tá, vai lá então. Se tá vindo, então vai. Combinamos a cor da camiseta, tu viu? Rodrigo, né? Rodrigo. Tá, depois tu coloca lá e me manda uma foto. Um abraço. Vou concluir então o que eu tava falando. Eu não sei exatamente quantas corridas eu vou ter com esse mais 10 aí, 10%. E que na verdade não representa porra nenhuma. Agora mesmo, eu tô indo buscar a corrida só porque ela é rápida, mas tá mal paga pra caralho. 14 pila do Cais pro Pontal. É rápida, né? Uma linha reta sem sinaleira, dá o que? 7 km, 14 pila no Comfort. E isso quer dizer, de fato, depois que virei ouro ali, há 2 horas atrás, mais ou menos, eu desliguei o X e tá tocando Comfort. Tá tocando. A fonte tá grandona. Então a conclusão que a gente tira mais uma vez, né? É que o estagiário ele tem tudo aqui, né? Se tu tinha alguma dúvida que ele domina tudo aqui. Ele manda a corrida quando quer, muda o preço quando quer, quando não quer não manda a corrida, resolve trocar as regras no meio do jogo, né? Enfim, pô. No mesmo dia, até as 2 da tarde praticamente não tinha trocado nenhuma Comfort. Eu acho que uma ou duas de, sei lá, não sei quantas ofertas eu recebi. E depois que virou a chave ali, só Comfort, ou seja, eu tô com a prioridade em cima dos Comfort, né, na região e tal, em relação aos motoristas azul, né? E tem chamada. E antes também tinha chamada, só que daí eu tava fudido. Por que isso? O que o estagiário ganha fazendo isso? Deixando os motoristas de castigo, passando raiva, né? Motorista feliz e motorista com passageiro no carro, correndo de um lado pro outro. E o estagiário tinha que estar feliz junto com ele, cara. O estagiário tinha que estar feliz junto com o motorista, sentadinho no copiloto aqui, ó. Mas não, parece, sabe? Depois vão dizer que não nos condicionam ao trabalho, que não criam um vínculo. Pô, isso é vincular o cara, tia. Isso aí é determinar como ele vai trabalhar. Agora vão me obrigar, e eu tenho muitos que vão ver esse vídeo aqui, vão se esforçar para entrar no ouro de uma vez por todas, rapidão, e vão aceitar um monte de merda para depois ficar aqui só escolhendo corrida. Isso não é tu vincular o cara de alguma maneira? Ou tô errado? Né? Não basta só tu cobrar que tu não aceite, não sei o que. Quando tu oferece um benefício em troca de aceitação, tu tá vinculando aquele cara também, tia. Tu tá mostrando pra ele como é que tu quer que ele trabalhe. Foda, velho. Foda, só no nome. Cara, parece piada. Larguei o casal ali no Pontal, daí tinha uns 8 motores de aplicativo ali. Eu esperei, sei lá, 2, 3 minutos. Disse, não adianta ficar aqui, não tinha ninguém saindo de pedestre. E os motoristas tudo parados. Não adianta ficar aqui. Aqui não vai tocar e a minha concorrência é grande e tal. Mesmo que eu tenha algum tipo de prioridade, tem mais uns 8 aqui pra disputar comigo, uma corrida só. Já sei, vou ali pro Barra. Tá, daí cheguei aqui no Barra, fiz todo o deslocamento e tudo. Daí eu fui ver, mas olha, tá estranho que não toca nada, sabe? Não toca nada. Tá, eu tô só no Comfort. Mas não toca, nada. Sempre toca alguma coisinha pro cara recusar, né? Daí eu fui ver, as letrinhas estão desse tamanho, bem pequenininho, sabe? Da fonte do aplicativo. Ou seja, eu tenho prioridade, tô no Uber Pro, mas eu não tenho minha prioridade. Sei que o estagiário tá
Essa moça vem em risco olhando pra mim. Não sou eu. Ah, sim, ela tá olhando pro carro, é óbvio. Não aguento mais essa resenha, sabe? Todo mundo para, todo mundo olha, todo mundo aponta. Tá, não vamos reclamar que foi pra isso que eu fiz essa merda. Então é isso, vamos ligar o X agora, né? Foda-se. 4h35 da tarde. 54 quilos. Ó, tá, senhor. Olha que imagem linda do final de tarde de Porto Alegre aqui, ó. Descendo a Cristóvão Colombo, na lateral aqui do hospital. Olha só, o sol veio com tudo agora. Do Hospital Militar à minha esquerda. Tô indo buscar a Thaís ali na época fetal. Vai levar ali pro Shopping Total. Eu só queria dizer que a anterior a essa corrida, 5h30 da tarde mais ou menos, agora são 6. Eu vindo com a moça lá da PUC pra levar aqui pra trazer aqui pra Cristóvão, um pouquinho mais atrás onde estou agora. Eu parei ali no posto da Feijó pra passar um pouco da minha raiva. Tocou uma corrida pra Novo Hamburgo no reserva com 10, alguma coisa de taxa de reserva, mais um turbo, mais não sei mais o que, por R$57 no Comfort. No Comfort? Não era no Comfort, era no X. Uber Pet, por sinal. Nem sei se tinha cachorro envolvido, porque as pessoas não sabem pedir, às vezes pede errado. Porque o Uber Pet está no mesmo lugar do reserva, né? E às vezes o pessoal quer fazer a reserva e acaba pedindo a categoria Pet, mas isso não vem ao caso. Só o valor para ser compartilhado esse desaforo com vocês, que chegamos nesse nível. Uma viagem às 5h30 da tarde para Novo Hamburgo, que deve demorar mais de hora, vou dar 40 quilômetros por R$57. Inacreditável, só no nosso. Takezinho só pra contar um fatinho rapidão aqui. 10:09 da noite anoiteceu em Porto Alegre. Tô aqui na Quintino Bocaiúva, deixa eu parar aqui que eu não preciso estar rodando aqui vazio. Aqui não preciso. Parar aqui na frente da Conab. A penúltima corrida eu trouxe uma senhora aqui pra Marquês do Herval. É o dia inteiro assim. 18 pilas pra Bento 4169, pegando a Marquês do Pombal. Não, parada não. Com parada eu não faço. 469 é lá no Masa. Vocês sabiam disso, né? O gurizadinho vai lá pra, em vez de ir pra PUC estudar, eles vão pro Masa. Bar que tem lá, encontro dos universitários. Daí eu peguei a senhora, peguei ali na Zona da Aranha, trouxe aqui pra Marquês do Herval. E ela, eu não acredito, eu consegui. Eu disse, o que houve? Conseguiu? Tô aqui, cheguei e falei pra ela. Esses dias eu te vi na rua, tu passou, eu tava ali eu tava ali perto do posto Modelo, não sei o que, tu passou por mim. E eu te vi e tal, eu achei muito legal a ideia. E eu achei que, né, pudesse te pegar um dia e tal, não sei o que. Isso tá. Fechou isso. Tá, mas a senhora já andou comigo alguma vez? Tá? Não, eu só vi teu carro. Achei muito legal a ideia e tal. Daí começou a fazer uma entrevista. Tá, era isso que eu queria contar, nada mais. Finalizando por aqui no Parque Santa Anita. O carro tá fedido. Trouxe um rapaz trabalhador, sei lá o que ele andou fazendo o dia inteiro. Pensa na caatinga que tá o carro. Abri um pouquinho, senão eu não aguento aqui. Acessando agora Campos Velho. Trouxe aqui pra Vila do Cantão. Gente fina ele, só fedido pra caramba. Pensa. Pra minha sorte, do Moisés é a última corrida, tá? Senão o próximo passageiro ia passar mal. Foi bom até a noite, até agora, até essa última corrida. Apesar do fedor desse passageiro. Fiquei só no Comfort, até que começou a dar muita espera entre uma corrida e outra. E daí direcionei Ligue X. Consegui uma corridinha bem meia boca, que foi essa, no
caso lá da Lucas de Oliveira, aqui pra Vila do Cantão, no Parque Santa Anita, bairro Nonuai, zona sul de Porto Alegre. Agora vamos dar uma passadinha ali no super, tem que comprar uns mantimentos e depois descansar, tá fofo do sol. Sobre o dia de hoje, acho que falei bastante, né? O estagiário está no comando como nunca esteve antes, definindo com seus botões lá a nossa vida. Esse Uber Pro que veio foi só para bagunçar mais a nossa cabeça, literalmente. 10% de uma corrida que tá, sei lá, 10, 15, 20, 30% menos do que a semana passada e que já não tava pro bicho, né? Nós que lutemos agora, né? Tá complicado. Só me falta um nariz de palhaço. Então é isso. Muito obrigado para quem chegou comigo mais uma vez no final desse vídeo. Aos meus amigos inscritos, compartilhem em suas redes sociais. E quem não for, eu faça imediatamente. E só para lembrar vocês, meus vídeos não tem pauta, não tem edição. E não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E a palavra, a hashtag, para tu deixar no comentário, eu tenho certeza que tu chegou até o final desse vídeo, é hashtag nariz de palhaço. Repito, hashtag nariz de palhaço. Foi.